Ah, não. Nem que gritei. Bom dia a todos. Em nome do administrador do departamento Marcelo Franco, nosso irmão Clodoaldo Rezer, bem-vindos a todos aqui para essa palestra do professor Ademar Ramos. O professor Ademar Ramos, não sei se vocês conhecem. Ele é químico, engenheiro mecânico e, infelizmente, é instrutor aqui da nossa sociedade. E, inclusive, para recebê-los, ele acaba de colocar o paletó para ficar mais elegante. Pode tirar. Aproveitando só, eu queria lembrar a todos que a Sociedade Brasileira de Bibliose, que busca o ensino, que busca ensinar a todos nós a maneira de viver de acordo com as leis naturais, ela tem previsto, programado para março, o início do seu curso preparatório, que tem a duração de 1 ano, que normalmente também é ministrado pelo professor Ademar Ramos, embora vocês devam lembrar que não é só ele que dá aula aqui não, tá? Ele faz curso faz as palestras, faz curso de preparatório, mas ele dá espaço para os outros também, né? Eu só quero lembrar a todos, então, que sempre aquele avisozinho que a gente costuma dar no início dos nossos workshops, das nossas palestras, não é permitida a gravação desse workshop, tá bom? A todos aqueles que tiverem, por favor, desliguem os seus gravadores, porque não é permitida a gravação aqui. Friso mais uma vez com relação a esse nosso curso preparatório, que o próprio professor Ademar e aqui a sociedade vai divulgar a ocasião em que esse curso terá início, tá? Todos estão convidados, aqueles que já não fazem parte dos nossos quadros aqui, estão convidados. E eu acho que é só uma coisinha que preciso lembrar vocês. Esse nosso workshop de hoje demora um pouco mais, então vocês vão ter direito a um almoço, né? Na nossa nova unidade, na Lacerda 2. Lá no fundo dá para ouvir? Então tá bom. Bom dia a todos. Realmente é um prazer muito grande recebê-los para nós fazermos... Ué, tá falhando? Tá falhando. Realmente, de novo, né? Bom dia a todos. Realmente é um prazer muito grande recebê-los para este curso que nós vamos dar, este curso cujo tema é Tarô da Era de Aquário e Cabalá. Realmente é um assunto muito importante, principalmente porque nós já estamos entrando na nova era, no novo milênio, no novo século, né? Se bem que a nossa entrada real vai acontecer no dia 21 de março. Então, no dia 21 de março, nós fazemos um aniversário aqui, não é? Ou seja, nós estamos comemorando 1.664.501.101 anos, né? Da humanidade, né? E 1.955.884.801 anos do Sistema Solar, segundo calendários ocultistas. Mas, entrando numa nova era, numa nova época, acho que eu vou trocar. É importante que a gente tenha esta consciência de um novo tarô. Antigamente tudo era proibido e vocês somente poderiam ter contato com este tarô daqui a muitos anos e depois de fazer realmente os níveis da série interna. Mas os tempos são chegados e o nosso dirigente maior, que representa a consciência, que vai dar uma tônica para o futuro, liberou que a gente passasse todo esse conhecimento este que é típico de uma escola de iniciação, mas que daqui para frente, não é? Cada vez mais ele vai ser aberto. E nós estamos tendo na manifestação do ser humano um conjunto muito grande de mestres, de adeptos do Tibete, xamãs do Tibete, que estão chegando aqui em terras brasileiras para dar uma nova consciência de uma nova era. Então, daqui para frente, realmente, abaixa um pouquinho,
Daqui para frente, realmente, nós vamos ter cada vez mais aberturas concessionais. E o objetivo deste curso é trazer o tarô para que vocês conheçam realmente o tarô e sintam o que ele é. Existe muita fantasia sobre o tarô, não é isso? A maioria usa o tarô para ver se a sogra morre logo para pegar herança. Usa o tarô para ver se o marido que fugiu com uma sirigaita, se ele volta logo, né? Se não volta. Se a pessoa vai ser feliz com um sargento, ela diz, olha, tem um jumento aqui na tua visão. Então, existe muita irrealidade, muita fantasia. Mas o tarô é a grande ferramenta da magia. E ele permite realmente percepções extrasensoriais. Somente pegar num tarô e já querer ler uma sorte, por exemplo, já dá uma capacitação maior na pessoa. Mas o nosso objetivo aqui realmente é mostrar um novo tarô para vocês, um tarô de uma nova era, da era de Maitreya, da era de Aquário. E o tarô, ele representa o maior conhecimento, o maior repositório oculto que existe numa escola de iniciação. Não existe um conhecimento maior do que o tarô. Por isso que o conhecimento que nós podemos adquirir, a sabedoria que está escondida atrás do tarô é muito grande. Cada lâmina de um tarô maior equivale a um volume muito maior do que uma Bíblia. Ou seja, simplesmente pega-se uma lâmina e o decorrer, o conhecimento que é emanado daquela lâmina equivale então a um livro enorme, equivalente a uma própria Bíblia. Então é um conjunto de 22 livros, as 22 lâminas do tarô. E esse tarô que vocês têm, nós colocamos nessa pequena apostila, é a primeira vez que isso é levado ao público, não é? Então nós estamos colocando aqui essas figuras, o nosso mestre, que é Henrique José de Souza, e esse mestre, ele fez um trabalho oculto na sociedade. Ele não teve um trabalho assim de sair no Ratinho, né, de sair na Rede Globo, né, mas o trabalho dele tinha uma importância muito grande na sociedade. E ele realmente viu as 22 lâminas, ou as 22 figuras do tarô. O tarô, ele pode ser visto. Quando uma pessoa realmente tem valor espiritual, uma pessoa realmente tem merecimento, ele vê o tarô. Então o tarô se mostra em 3 dimensões, como uma espécie de um holograma vivo, dinâmico, e mostra então uma série de acontecimentos. E à medida que a pessoa vê aquelas imagens acontecendo, né, a olho nu, assim, o tete a tete, né, acordada, então toda aquela imagem grava uma série de conhecimentos dentro dele. Ou seja, deposita dentro da pessoa aquele conteúdo de um livro que eu falei do tamanho de uma Bíblia, cada lâmina. Então o nosso mestre, ele recebeu as 22 lâminas. Ele só tem um tipo de categoria de ser que pode ver as 22 lâminas. É exatamente o mestre, é exatamente um avatar, e ele recebeu tudo isso, ganhou uma consciência maior, não é? Ganhou uma consciência integral, consciência total de todo o processo evolutivo. E a partir de então, ele teve o valor do próprio Melquisedeque, uma manifestação de Melquisedeque. Eu sei que aqui tem muitos seguidores de São Germano. São Germano representa um aspecto de Melquisedeque. E São Germano representa o progenitor, no seu aspecto masculino, né, que é Lorenzo Paolo Feliciani, o nome dele. E no aspecto feminino, que é Lorenza Feliciani Domiciani, representa os progenitores de todos os avatares. Eu estou falando dos Vyasas, Hansas, Zoroastros, Krishna, Buda, inclusive Jesus. Então, o nosso mestre realmente ganhou esta consciência. Vocês, se entrarem na iniciação e tiverem muito valor, vocês vão poder ver 2 lâminas dentro do jogo polar. Então, vocês vão poder ver 2 arcanos. Um arcano, ele te leva para derrubar, e outro arcano te leva para subir. É sempre assim. Porque toda a linguagem do arcano, ela é polar, tem sempre 2 aspectos. Tem um aspecto positivo e negativo em cada lâmina. Mas quando a gente se confronta com a linguagem dos arcanos, a gente recebe então um que representa um caminho, vamos dizer, para a magia negra, e o outro que representa um caminho para a magia branca. E cabe a gente decidir. Se eu optar pela magia negra, eu vou ser um excelente mago negro, com toda a consciência
das hierarquias, mas voltada a um princípio de oposição em relação ao bem. E se eu optar pela magia branca, não é isso? Então eu vou ter todo o conhecimento para procurar transformar o mal em bem. Então não existe dentro da alta magia, que é regida pelo tarô, pelo arcano, briga, confrontamento. Ou seja, eu mando um murucubaca, eu vou fazer uma mandinga, eu vou fazer um despacho, né? Isso aí não existe briga. O que existe realmente são lutas, cada um defendendo o seu ponto de vista. Então o mago branco nunca briga com o mago negro, não é isso? Simplesmente são valores de contestação. Não é briga, é uma briga no sentido mais de cada um defender o seu direito. Então vejam a importância. Vocês vão receber algo que foi visto por um ser especial e que dá a tônica de 2000 anos que vocês têm aqui para frente. Então nós estamos entrando na era de Aquário e todo o futuro de mais um ciclo de 2000 anos estão nessas lâminas. Por isso que é importante vocês captarem a chave do que nós vamos passar para vocês. Porque isso, independentemente da religião que vocês seguem, da filosofia que vocês seguem, vocês vão ter uma consciência muito grande, simplesmente olhando estas lâminas. Então ele viu 22 lâminas, não é? E nós temos uma efeméride, que é esta daqui, não é? Vocês estão vendo aqui. Nós temos 15.989, não é? Se vocês voltarem no passado, vocês vão chegar na data de 14 de abril de 1957. 14 de abril de 1957, abriram-se os portais, não é? E Henrique José de Souza, que é essa expressão mesmo que disse Diana, ganhou então a consciência integral. E veem que nada acontece por acaso. Nós hoje vamos falar dos 32 portais da sabedoria, nós vamos falar do tarô, das 22 lâminas maiores, e vamos falar da Kabbalah, das 10 sefirotes. 22 mais 10 dá 32, que representam os 32 portais da sabedoria. Se vocês somarem aqui, ó, 1 mais 5 mais 9 mais 8 mais 9 vai dar 32. Isso muda diariamente, não é? Então realmente é muito significativo isso, que a gente usa diretamente essa linguagem simbólica. Então estamos no 32, falando exatamente 32. Né? Isso aqui ficou claro para vocês de onde surgiu? Então, esses desenhos não são criados. Não é uma pessoa que fica, bom, eu vou fazer isso, vai ser assim, não. São registros, são conhecimentos que as hierarquias, que nós chamamos hierarquias de alta consciência espiritual, colocam, né, como símbolos. Então, nós temos aqui os maiores símbolos da humanidade. Todo mundo fala em pentagrama, pentalfa, pentáculo, né, hexagrama, mandalas. Não existe mandala, né, apesar de não ser circular, mais poderosa do que os arcanos. Então vocês estão tendo contato hoje com a ferramenta mais poderosa que existe. Essa ferramenta pode transformar um simples neófito num discípulo forte, e um discípulo forte num mestre, num adepto e num próprio avatar. Perfeito? Então realmente é um assunto muito sagrado e muito importante. Então veja, esse tarô é o tarô da nova era, o tarô da era de Aquário. E a gente sabe que o tarô, vocês que são ouvintes da Rádio Mundial, né, que tem de tarólogo, inclusive aqui tem muitos tarólogos, nada contra a esse processo. Mas é importante saber o que existe atrás disso daqui, não é? O fato de tirar sorte, de não tirar sorte, de consultar alguém que tira tarô, ou alguém realmente usar o tarô, não tem problema nenhum, desde que a pessoa siga as regras. E nós vamos passar as regras para vocês. Não tem problema nenhum, porque se ela não seguir as regras, aí começa a dar problemas. Por exemplo, vocês já viram um pai de santo que só entra no buraco? Só dá tiro pela culatra? Quer dizer, ele vai, ganha o dinheiro e de repente perde tudo. Vai, se arrependa, vai, se estropia todo, não é? Por quê? Porque ele não segue as regras. Porque mesmo sendo o pai de santo, né, da magia negra, se ele seguisse as regras da magia negra, ele não aconteceria isso com ele. Ele teria cada vez mais sorte dentro do mal. Quer dizer, ele está fazendo tudo errado. Então, dentro de um processo de consciência, tanto faz se é magia negra ou magia branca, tem que seguir realmente os preceitos, as regras, para ter sucesso naquilo que ele optou. Agora, se a pessoa não sabe o que faz, fica zanzando para lá e para cá, é bordoada que ele toma.
Porque ele é da linha direita, vai para a esquerda, toma cacetada. Ele é da linha da esquerda, vai para a direita, toma cacetada do mesmo jeito. Então ele tem que se definir, eu vou para lá, eu vou para cá, e seguir as regras. Seguindo as regras, não tem problema nenhum. E nós vamos explicar isso para vocês, não é? Nós temos este tarô, ele é diferente dos outros tarôs. Qual é a diferença deste tarô para os tarôs que existem? Não é? Nós temos, por exemplo, o tarô egípcio, que vocês conhecem, não é? Aquele tarô tradicional, né, que eu trouxe uma cópia, que todo mundo conhece, é o tarô egípcio. Né? Então, o tarô, inclusive, ele é atribuído de uma forma oculta a Hermésio Trismegisto, o 3 vezes grande, que a gente vai falar daqui a pouco, né, o Hermésio Trismegisto. Daí vem o hermetismo, as linhas herméticas, e o tarô representa o depositório, né, de todo conhecimento hermético. E hermético quer dizer fechado, restrito, não é isso? Então, este tarô, que eu estou mostrando para vocês, e os tarôs que existem por aí, eles têm apenas 4/7 de consciência. Ou seja, esse tarô, à medida que a gente entra em sintonia com o tarô, eu desenvolvo o meu mental concreto. 1/7 de consciência mineral, 2/7 vegetal, 3/7 animal, 4/7 hominal, racional, mental, 5/7 angélico, 6/7 semideuses, 7/7 deuses. Então, quando a gente usa esse tarô, por exemplo, dentro da magia dele, do valor dele, eu consigo trabalhar, na realidade, o meu mental concreto. Nós temos um outro tarô que é especial, ele é diferente, que nós chamamos o tarô de Oswald Wirth, que nós usamos na nossa escola de iniciação. Ou seja, há mais de 50 anos nós estamos usando este tarô nos níveis, né? Usamos esse tarô nos níveis, até termos aquele tarô maior. Esse tarô, então, de Oswald Wirth, devido a detalhes que ele tem, ao desenho dele, ele permite chegar ao mental abstrato, a 5/7 de consciência. 5/7 de consciência. Não é? É um tarô que nós usamos, por exemplo, no nível 1, no nível 2, no nível 3. Não é? Agora, no nível 4, a gente já dá outro tarô, que seria esse, que a gente chama no nível Astaroth. Então, são tarôs diferentes. E esse tarô, realmente, ele é muito forte, muito interessante, ele tem uma simbologia muito mais rica. Tem muito menos detalhes do que esse daqui, né? Esse tem mais detalhes, mas dá muito mais, porque desperta o mental abstrato. Esse tarô aqui, ele tem 6/7 de consciência, porque a consciência de quem recebeu e a consciência de quem passou é de 6/7. Então, é um tarô que desperta a intuição. Ou seja, olhando esse tarô, realmente, a gente desperta a intuição, e a linguagem dele vem pela intuição. A gente tenta entender racionalmente, mas a gente vai entender pela intuição. Está ficando claro para vocês? Então, é um tarô que tem 2/7 a mais de consciência em relação ao tarô normal de mercado. Né? Então, tem consciência maior. E despertando a intuição, vai despertar o quê? A capacidade de profetizar. A capacidade realmente de enxergar acontecimentos futuros. Ficou claro? Então, esta é a grande capacidade desse tarô. E 7/7 de consciência vai dar a própria unidade, né? Que seria a consciência integral. Mas como nós estamos sendo comandados por 3 hierarquias, nós estamos no 4º sistema evolutivo. E cada sistema evolutivo, ele é comandado pela hierarquia do sistema mais 2 do futuro. Então, no primeiro sistema, o comando foi pelo primeiro, segundo e terceiro. O primeiro do primeiro, mais 2 do futuro. No segundo, que foi o vegetal, o primeiro foi o mineral, foi o segundo mais o terceiro e o quarto. No terceiro, que foi o animal, foi o terceiro mais o quarto e o quinto. E no quarto, que é o nosso nominal, é o quarto, mais o quinto e mais o sexto. Então, o máximo de consciência que eu vou chegar é 6. Né? Porque é a consciência que está comandando, é a consciência maior que está comandando. E por isso que esse tem 6/7 de consciência. E dentro da polaridade, 6 dá 12. Então, o arcano máximo que um ser humano especial pode chegar é 12. Então, a linguagem dos arcanos vai até 12 para o ser humano, que nós vamos explicar no transcorrer do curso. Tá certo? Agora, o que a gente vai pedir para vocês, aqui presentes? Um compromisso. O compromisso que a gente quer é que vocês encarem realmente estas figuras
não com idolatria, isso não existe dentro do processo de iniciação, mas encarem com respeito. E realmente usem isto como um compromisso pessoal. Ou seja, peguem essas figuras e procurem ganhar consciência, mas não façam mau uso delas. Não é? Então, realmente não devem fazer um mau uso dessas figuras. Porque a gente está fazendo esse trabalho com o trabalho de despertar consciência de vocês. Não é realmente para provocar confusões por aí, não é? Então, realmente, qualquer reprodução, qualquer solicitação, né, de uso disto, vocês então solicitem à sociedade, não é isso? Porque isto realmente é um patrimônio da humanidade. Mas esse patrimônio da humanidade, ele não vai ser vendido, ele vai ser dado para a humanidade. Mas tem maneira da gente introduzir isso. E uma maneira que a gente está introduzindo é esta. É uma maneira onde a gente está passando para vocês e procurando passar consciência para vocês, para que vocês possam usar adequadamente essas figuras. Agora, isso daqui chega na mão de alguém que não é, por exemplo, não tem consciência, ou vai usar isso para um fim que vai denegrir qualquer coisa, então não é bom. Então a gente pede que vocês tenham consciência e realmente usem para o engrandecimento de vocês. O quanto quiser, não é? E o quanto ganhar de consciência, parabéns e sucesso. Tá bom? Bom, esse daqui realmente é o compromisso. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre a história oculta do tarô. Atrás dessa história do tarô, eu já falei que Hermésio Trismegisto, através das tábuas de esmeralda, né, realmente fez aquelas figuras que a gente conhece como o tarô egípcio. E daí veio uma série de tarôs que foram colocados no contexto evolutivo. Mas o tarô, na realidade, é um conjunto de 78 livros, ou 78 agregados de conhecimento. Esses 78 correspondem a 56 arcanos ou mistérios menores e 22 arcanos ou mistérios maiores, totalizando 78 o livro da própria humanidade. Não é isso? Mas atrás do tarô, na realidade, nós temos a figura dos ciganos. E os ciganos, existem ciganos de todo tipo. Tem cigano original, cigano fajuto, né? Tem cigano falso. Mas eu falo dos verdadeiros ciganos. Eles são agartinos, são seres que foram introduzidos na face da Terra e eles têm uma missão ligada ao processo evolutivo. Eles ligam-se às iniciais CAR, não é? Pode ser hack, CAR, qualquer jeito, não é? Então, a gente tem o CAR, mas pode ser hack, ARC, CAR, não é? Então, estas três iniciais no nome realmente dão esta conotação. Aí vem os cários, né? Caraibas, que é ligado ao trabalho deles também. Então todo esse processo dos ciganos realmente é muito importante. E eles têm uma missão oculta. A missão dos ciganos primeiro foi trazer esta linguagem sagrada no meio da humanidade. E se manifestando no século XIV e no século XV, não é? Então eles trouxeram essas figuras. E começaram a ter contato com a realeza, com a nobreza, e através da leitura das mãos, que era a quiromancia, especialidade deles, e através do jogo de cartas, de um baralho, eles então vaticinavam, falavam, e o que eles falavam realmente acontecia. Não é? Então eles começavam a definir, a estudar, e também a falar acontecimentos sociais e acontecimentos pessoais. Aí então foi aquela zorra, todo mundo se interessou, achou muito bacana, e eles então tiveram uma missão muito importante. Aí vem o tarô da Boêmia, ou dos boêmios, né? Que nada mais são do que eles. E esse conhecimento oculto, que já existia em escolas de iniciação pitagóricas, gregas, escolas de iniciação romanas, escolas de iniciação hindus, escolas de iniciação egípcias também, tudo isso então se popularizou, passou a um conhecimento comum. E para fixar este tarô, e o cigano não trouxe o tarô maior, ele trouxe o tarô menor. E o tarô maior, ele usava apenas para ver os desígnios, para vaticinar, tirar o sortilégio de reis,
para tirar o sortilégio daqueles que encaminhavam a evolução de povos, né? Então, o tarô maior era usado por esses ciganos realmente para vaticinar coisas da humanidade. E o tarô menor para vaticinar coisas da individualidade. E esse tarô menor que os ciganos trouxeram se transformou exatamente no baralho. O baralho que a gente conhece, né? Esse baralho tradicional. Então, através do vício, através das cartas da mesa, então nós tivemos a introdução do baralho. Jogando pôquer, jogando aí buraco, pife-pafe, 21, truco, não é isso? A gente tem dentro do baralho a manutenção dele na própria sociedade. Então, com isso, usando o vício, as hierarquias colocam os grandes conhecimentos. Usam de tudo, né? Se não dá para colocar pelas virtudes, colocam pelos vícios, como no caso do tarô. Aí então vem o vício do baralho, aí vem o vício de tirar a sorte, não é isso? Todo esse interesse assim. Mas os ciganos, ligados ao CAR, eles tinham também uma missão especial. A missão deles era colocar no meio de famílias famosas, então através do tarô eles entravam lá nas famílias, não é isso? E eles trocavam crianças. Ou seja, pegavam uma criança que era recém-nascida e colocavam dentro de uma família poderosa, uma criança que poderia vir a ser, não é, um duque, ou então poderia vir a ser até mesmo um rei, principalmente reis, não é isso? Pessoas que influenciam na humanidade, tiravam aquela criança e colocavam uma outra. Essa criança era levada por eles, e essa criança então era totalmente cuidada, evoluía muito junto com eles. E a outra criança era um ser especial. Ou seja, seres que não nascem de homens e mulheres humanas, que são anjos caídos no meio da humanidade e que assumem um corpo físico para interferir na própria evolução. Nós tivemos na humanidade diversos seres assim. E eles tiveram, por exemplo, na Revolução Francesa, um trabalho muito grande. Cagliostro, ele é um filho bastardo, né? Ninguém sabe quem é o pai e quem é a mãe. Então ele foi trazido pelos ciganos e colocado numa família. Então existe esse trabalho de troca de crianças. E os ciganos então fazem esse trabalho. Onde eles estão sediados, tem alguma coisa acontecendo. Agora não, porque tem muito cigano fajuto. O que pode estar acontecendo é assalto, comprar ouro fajuto, né? Tapete que desbota, essas coisas, né? Mas no meio ainda da humanidade tem ciganos reais. Mas eles são diferentes. O aspecto físico deles é um aspecto físico totalmente diferente daquilo que a gente conhece. Eles são diferentes. Então, essa é a missão oculta dos ciganos, e a história do tarô sintetizada é esta. Por exemplo, eles acampam, eles são nômades. E são nômades exatamente por causa dessa missão, não é? Eles têm que fazer esse trabalho, acompanham, então eles são nômades. Bom, agora nós vamos falar dos mistérios do próprio tarô. O tarô, como eu falei, ele é polar. Então não adianta encarar o tarô como algo somente bom ou como algo ruim. Ele é sempre polar, ele tem apolaridade. Porque mundo físico é polar, mundo vital é polar, mundo astral é polar e mundo mental é polar. Tudo isso é polar. Somente o mundo espiritual, mental abstrato, intuição ou buddhi e crístico ou átmico, que é o sétimo plano, não são polares. Então o espiritual não é polar. Mental, astral, vital e físico são polares. Como a gente está no mundo polar, usando o tarô é polar. Ele tem sempre dois aspectos. Sempre dois aspectos, não é isso? Então não adianta a gente falar de uma lâmina ruim ou de uma lâmina boa. Aquele que realmente usa o tarô para sortilégio, ele tem que dar dois aspectos, um positivo e um negativo. Porque tudo tem dois aspectos, não é isso? Bom, eu ganhei na loteria, legal, né? É positivo, mas nem sempre é positivo. Eu posso entrar no mundo das drogas, posso comprar uma moto e morrer no dia seguinte, né? Isso então tem sempre fatores negativos e positivos. Então, o tarô é polar. E o mistério do tarô liga-se aos arcanos. E o que são arcanos? Essa palavra arcano vem de arcanos. Arcanos quer dizer segredo, quer dizer mistério. O que é esse mistério? É aquilo que eu falei. Quando uma pessoa vê exatamente aquela figura, que é o tarô, em 3 dimensões, mostrando-se para ele, automaticamente aquele conhecimento que está atrás daquela simbologia é o mistério.
aquilo que está oculto. E aquilo é depositado na consciência de cada um. E a pessoa, à medida que vai tendo capacidade de assimilar aquilo, aquilo vai entrando automaticamente dentro dele. Perfeito? Então, o tarô é uma linguagem sagrada e toda operação de magia, ela está inserida no próprio tarô. Todo conhecimento oculto, ele está no tarô. A numerologia, a magia, a Mantrika Shakti, a Kriya Shakti, que é o poder de criar pelos sons ou pela mente, tudo isso está realmente inserido no próprio tarô. E esse tarô, para vocês terem uma ideia abrangente do que é, se a gente mudar as palavras do próprio, as letras da própria palavra tarô, a gente vê que tarô é a Torá, né, ou lei, onde o ator, que somos nós, buscamos no nosso destino, né, a rota, nós buscamos ou enfrentamos o nosso destino, que é a rota. Então, o tarô, ele tem 5 significados. Primeiro, o tarô. Então, o tarô, o que é? O tarô, ele tem todo o conhecimento da humanidade, tudo o que aconteceu até agora, e tem todo o conhecimento do que vai acontecer até o final dos tempos. Ou seja, se a gente conseguir colocar a nossa cabeça dentro do tarô e o conhecimento do tarô dentro de nós, como Henrique José de Souza conseguiu com as 22 lâminas, então ele tem todo o conhecimento do passado, o conhecimento do presente e tem também todo o conhecimento do futuro. Por isso que a gente chama consciência integral, né? Você tem a consciência passado, presente e futuro. Perfeito? Então, tarô representa este conhecimento sagrado. Torá é a própria lei. Ou seja, tudo que acontece, existe uma lei. E a gente, entendendo a lei, entende o acontecimento. A manifestação ocorre na razão de causa, lei e efeito. Então, quando a gente fala Torá, a gente está falando da lei que rege causa e efeito, espírito e matéria, ideia, realização. Então, tem todos os preceitos de lei. Ator representa nós mesmos, não é isso? Então, através do tarô, eu posso conhecer a minha personalidade. Pelo tarô menor, eu tenho um descritivo total do que eu sou. E pelo tarô maior, o meu envolvimento como humanidade. Individualmente, tarô menor. Como humanidade, tarô maior. Então, o tarô permite todo o conhecimento da nossa finalidade, do nosso destino. E veja, o que é iniciação? Iniciação é um processo de autoconhecimento através do aprimoramento do caráter e da cultura, é isso? Então, iniciação simplesmente é o tarô. O tarô é que inicia a gente. A iniciação está dentro do tarô, por isso que ele é a maior ferramenta iniciática. Depois tem a rota. Rota é caminho. O que é destino? Destino, para onde você vai? Eu vou para Santos, né? É o caminho, a minha rota. Então, o tarô, ele tem o nosso destino, ele tem o nosso fim, ele tem a nossa escatologia. O que é isso? É a nossa finalidade ultérrima. O que eu tenho que ser lá no final? Né? O que eu sou agora, o que eu era antes e o que eu tenho que ser no futuro. Então, o tarô, ele tem todos os destinos. O tarô menor tem o destino individual, que mostra para nós, e o tarô maior tem o nosso destino na humanidade, a humanidade como um todo. E tem uma quinta palavra que a gente forma do tarô, que é rato. Vocês já viram, né? Rato, então, é aquele que faz mau uso do próprio tarô. Né? Ou seja, ele usa o tarô como algo sagrado para fins egoísticos, não é? Para prejudicar alguém, para realmente tirar vantagem, ou seja, engabelar os outros. Então, na realidade, quem engabela os outros é uma ratazana ou um ratão, é isso? É um rato. Então ele tem isto dentro dele também, mas que permite. Só que o tarô está sendo usado para o lado negativo, né? Para o lado das trevas, como eu falei. Então, o importante aqui é a gente ter consciência de todas essas possibilidades. Então veja que ele é muito rico, não é isso? Ele tem toda a história do passado, tem o presente, tem o futuro, tem todos os destinos, todas as finalidades, todo o conhecimento. Quer dizer, o que eu quero mais? Simplesmente dentro do tarô eu tenho tudo dentro da iniciação. E vocês estão recebendo um tarô atualizado para mais 2000 anos e encorpado com intuição, que os outros não têm intuição. Então veja, o tarô também, ele é a própria história da mitologia. O que é mitologia? Mitologia vem de mitos, que
que quer dizer oculto, e logia, de lógico conhecimento. Então, se a gente pegar a mitologia romana, está dentro do tarô. Ou melhor, a mitologia saiu do tarô. Então, pessoas que entraram na consciência do tarô criaram esses mitos. E esses mitos são universais. O mito, ele é sagrado, não é isso? Porque ele tem um conteúdo de sagrado. Ele é atemporal, vale para qualquer época, do passado, do presente e do futuro também. O mito é sagrado, em todas as tradições ele é considerado sagrado. E a mitologia representa o conhecimento do culto. E o que é a mitologia? Nós temos na mitologia deuses, heróis e humanos. Deuses representam as ideias, as hierarquias criadoras. Heróis representam os anjos caídos no meio da humanidade. Esses seres que os ciganos trocam e colocam no contexto evolutivo. Eu vou dizer o nome de alguns para vocês. Vai. Adhemar de Barros. Adhemar de Barros não é homem comum, é um ser especial. Então, Adhemar de Barros tem a mesma essência de Davi, do rei Davi. Por incrível que pareça, são bem diferentes, né? A missão é diferente, mas a essência é a mesma. Adhemar de Barros é a mesma. Juscelino Kubitschek é um ser especial, né? Hirohito é um ser especial. Então devia ter uma cigana japonesa lá, porque se aparecer cigana no Palácio Imperial ia dar complicação. Mas mitologia é o conhecimento do mito, o conhecimento do oculto, é isso. Então toda a mitologia de todos os povos, o que ensina? Ensina o envolvimento das hierarquias com a humanidade. Então os deuses, nós temos Zeus, temos Urano, todos os deuses, né? Temos os heróis, que nem Teseu, é isso? Que são os heróis, Hércules, que são filhos do quê? De deuses com humanos. Então isso representa os anjos caídos no meio da humanidade. E temos o ser humano comum, né, que é o grego comum. Então toda a mitologia ela está inserida no tarô. E todo o tarô é a fonte de toda a mitologia. E vejo que a mitologia é o conhecimento mais divulgado que existe. Não tem um conhecimento tão divulgado até o momento que nem a mitologia. É o assunto mais escrito em todos os povos. Existem mais de 1 milhão de volumes diferentes falando de mitologia. De onde saiu 1 milhão de volumes de mitologia? Do tarô. E o que é o tarô? É um símbolo. Vocês estão entendendo? Então veja o que você pode sacar, o que você pode extrair de um símbolo. É como se fosse uma conta bancária riquíssima. Você vai emitindo o cheque e vai extraindo da conta bancária, e em cima do cheque que você tem, você vai comprando coisas. Agora, se olha uma continha lá. Então, o que é a conta? É o teu número e mais nada. Então, é a mesma coisa. Então, veja que realmente é grande. E o tarô, cada lâmina que o tarô tem, ele permite 7 interpretações. Quais são estas interpretações? A mineral, a vegetal, a animal, a hominal, a angélica, a de semideuses e deuses. Permite 7 interpretações. Quais que são? A consciência, por exemplo, do domingo hoje, que é sol, uma consciência solar. Então permite interpretações da alta magia, né? Então hoje é domingo, hoje é sol, não é isso? Hoje é Micael, a consciência de Micael. Então, ele permite entender isto com uma consciência de Micael, angélica, sol, solar. E qual é a tônica? Magia, teurgia. Magia e teurgia. Então, quando eu quero usar o tarô para magia, eu consigo realizar magia se eu ler com essa interpretação de magia. Ou seja, o meu enfoque de estudo é magia. A minha tônica é Micael. O meu dia é o domingo. A minha cor é o amarelo. O meu perfume é o sândalo, né? A minha flor é o girassol. Aí vem todo o simbolismo dentro dessa magia. A segunda interpretação, se eu quero achar valores artísticos sobre o tarô, eu vou usar o quê? A segunda-feira eu vou usar a lua, eu vou usar a cor violeta, eu vou usar Gabriel, eu vou usar todo o potencial de amor, já que no domingo é Machu Picchu. Mas, então, eu vou conseguir toda esta consciência das artes. Então, se eu quiser entender arte, esta é a chave dele. Tarô é a chave. Nós temos uma terceira linha do conhecimento, que é política. Política é a arte de governar. Vem de polis, que quer dizer muito. E a maioria das pessoas não se interessa em política, inclusive obiotas, falam, não tem que ter política. Política é sujeira. Não,
tem que ter política. Política é o sétimo do conhecimento. Então nós temos que ter política. Quem não tem política, a mulher que não tem política para embrulhar o marido foge. Ou não foge? O marido que não tem política para levar a mulher também, perde a mulher. Os pais que não têm política para levar os filhos, quem não tem política não consegue vencer na sociedade, quem não tem política, não é que é a arte de governar, ele não consegue ter um negócio, fazer ligações políticas. Então a política é super importante. Depois, a política é a arte de governar a si mesmo também. Então, se eu não gosto de política, eu não sei governar a minha pessoa. Então, se alguém fala para vocês, não gosto de política, então você não pode chefiar, você não pode governar, nem a si mesmo. Porque tem que saber, é a arte de governar a política. Então, veja, a política, então, ela está ligada a toda uma terceira tônica. É uma chave de interpretação. Então, através da terça-feira, da cor vermelha, através de Marte, não é isso? Através de Samael, através de Chichen Itzá, através de toda essa tônica, eu vou conseguir entender tudo sobre política, não é? Através do tarô. Numa quarta tônica, que é a tônica de Rafael, é isso? É a tônica do amarelo, é a tônica de Mercúrio, eu vou conseguir saber toda a tecnologia. Está tudo aqui no tarô. Tarô é o conhecimento global da humanidade. Então eu posso saber tudo sobre mecânica, sobre ciência, sobre tecnologia. Através de uma quinta tônica, não é isso? Eu vou poder saber, por exemplo, na quinta-feira, tudo sobre literatura, sobre conhecimento, sobre história, tudo que é escrito, não é isso? Que é a tônica da quinta-feira, que é Saquiel, né? Ligado ao chakra de Sintra, Portugal. Então, nós temos toda essa tônica. A sexta tônica é a tônica mística, religiosa, devocional. Então eu posso saber tudo sobre o misticismo, sobre religiões, sobre filosofias religiosas, sobre yogas, o que eu quiser, não é isso? Se eu usar a tônica de Anael, sexta-feira, não é isso? Que é a tônica do Egito também. E do anjo, né, do arcanjo Anael, como eu falei. E depois de sábado, eu posso saber tudo sobre a fisiologia humana, sobre o corpo humano, sobre cura. Qualquer processo de cura, se eu ler isto com esta tônica, que é a tônica de Srinagar, que é a tônica de Cassiel, a tônica da cura relacionada ao verde. Então veja, o tarô, ele permite, eu falei assim rapidamente, não é? Mas a gente vai falar dos 7 planetas. Ele permite então 7 interpretações. Agora veja só a riqueza que isso tem, né? Então imagina eu receber um conhecimento do tarô dentro de mim. Ele não é só um conhecimento, ele tem 7 possibilidades dentro daquele conhecimento. E o tarô, então, ele tem 7 chaves para ser interpretado, que é isso que eu passei para vocês. E o tarô, ele permite um contato com as almas. Com as almas. Nós temos 2 almas. O corpo físico nosso é o sustentáculo da evolução. A alma é a sede da evolução e o espírito é a origem e o objetivo da evolução. Então, através do tarô, eu posso entrar em contato com a alma. Por exemplo, imagina que eu sou um tarólogo, uso um tarô menor. Então, tem um consulente e eu estou ali com o tarô menor. Então, a minha alma vai entrar em sintonia com a alma dela, eu posso ler a alma dela. Eu sei tudo que tem na alma dela. E o que tem na alma dela? Instintos, sentimentos, emoções, não é? Sentidos, sentimentos, emoções, instintos. Está lá. O que tem na alma dela? A outra parte que é o mental. Então eu consigo saber os pensamentos, o que ela é como cabeça, pensamentos, e o que ela é como sentimentos, emoções, instintos, toda a parte do astral. Então, por isso que às vezes, jogando o tarô, a pessoa consegue captar a alma do outro e falar, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, é possível então um contato com a alma individual, usando o tarô. E através do tarô, eu posso entrar em contato com a alma mundi, com a alma do planeta Terra. Da mesma maneira que eu tenho um físico, o planeta Terra tem um físico, que é o planeta inteiro. Da mesma maneira que eu tenho uma alma, o planeta Terra tem uma alma também. Não é isso? Da mesma maneira que eu tenho um corpo etérico, o planeta Terra tem um etérico. Da mesma maneira que eu tenho um astral, o planeta Terra tem um astral. Da mesma maneira que eu tenho um mental, o planeta Terra tem um mental. Então nós podemos entrar em contato com a alma da Terra. E quem é a alma da Terra? São as inteligências do astral, né, e as inteligências do mental. Então,
nós podemos realmente entrar em contato pelo tarô menor com a alma individual, pelo tarô maior com a alma do próprio mundo. E o que é a alma do mundo? A alma do mundo, não é isso? Nada mais é do que mundos suprassensíveis que a gente tem, mundo que a gente chama de badagas, mundo de Duarte, representaria os valores anímicos da própria alma, não é isso? Então, realmente, a gente pode entrar em contato com realidades muito grandes, com outros estados conscienciais, usando simplesmente o tarô. Bom, nós podemos, então, utilizar o tarô tanto o maior como o menor. Como é que a gente usa, não é? O tarô menor, individual, pessoa. O tarô maior, acontecimentos envolvendo humanidade, planeta, cataclismos e tudo mais, tá certo? Mas o pessoal não faz isso. O que o pessoal faz? A maioria usa o tarô maior, não é isso? Exatamente para fins pessoais. Por quê? Porque o tarô maior, ele tem uma força mágica maior do que o tarô menor, que tem uma força mágica menor. Mas não tem problema usar o tarô, desde que sejam seguidas as regras. Por exemplo, quais são as regras do sortilégio do tarô maior? Primeiro, seriedade. Então, se eu sou tarólogo, eu tenho que levar a coisa a sério. Então, eu não vou usar isso de brincadeira, eu não vou brincar com coisa séria, porque esse é um assunto sério. Depois, aquele que está tomando a consulta tem que levar a coisa a séria também. Se levar na brincadeira, agora eu vou fazer um confrontamento com o meu destino, com a minha vida, com a minha finalidade, jocosamente, de brincadeira, então é melhor nem fazer, não é isso? Então, tem que ter seriedade. Agora, aquele que está tirando a carta, ou praticando, ou usando o tarô para fins de sortilégio, então ele tem que encarar que aquilo é uma ferramenta mágica. Simplesmente, na hora que eu entro em sintonia com o tarô, automaticamente entidades já se aproximam. Automaticamente. Então nós temos, por exemplo, anjos que surgem na hora que a gente começa a mexer com o tarô. Nós temos elementais, gnomos, ondinas, não é? Salamandras, silfos, que realmente se manifestam junto com o tarô. E é essa ambiência que o tarô cria que permite então o tarô funcionar. Aí a pessoa está longe da outra, não consegue nada. A pessoa chega perto, usa o tarô, não é isso? Então aquela magia do tarô cria uma ambiência, surgem entidades, estas entidades vão passando esses conhecimentos. Imagina um silfo, tira o conhecimento daquela mente, põe dentro da nossa e a gente começa a falar coisas sobre ela. Tira sentimentos que ela tem, a gente fica hiperestésico, hipersensível, começa a perceber vibrações mínimas que os outros não percebem, e a gente então começa a falar. Isso que acontece com o pai disso, o pai daquilo, quando usa o quê? Quando usa os búzios, né? Que é o mesmo fator. Então, através dos orixás, que são anjos, e sempre ligados tem os elementais, então o processo é esse. Então, que diferença tem de um orixá, não é, usando búzios, com o tarô? É uma só, consciência. Ou seja, os búzios, os orixás, a consciência é muito baixa, muito popular, não é isso? Então a coisa é muito simples. Não quer dizer que não tenha valor, mas é naquela simplicidade. Tarô não, a consciência é muito alta. Agora, se eu sou simples, né, eu tenho o meu cérebro com 2 neurônios e um falhando, né? Eu sou simples, eu não entendo nada, né? Eu sou uma pessoa muito assim, né? Aqui na maioria dos países de santos. Vocês já perceberam que a maioria dos países de santos homens, né, são tudo desmunhecados, né? E a maioria das mães de santo mulheres são todas bravas. Quer dizer, isso dá um pouco mais de sensibilidade, né, para essa própria diferenciação dele. Bom, então, se a pessoa tem uma consciência baixa, a manifestação é baixa. Então, por exemplo, ele está usando o tarô lá, mas a cabeça dele vai ter aquele nível de consciência. O que vai chegar nele? É o que ele pode receber. Ninguém pode receber mais do que aquilo que ele tem capacidade. Mas, à medida que a gente começa a entender o que tem dentro desse conhecimento, a minha consciência cresce. Então a minha capacidade vai crescer. Então não tem problema a gente ter uma lâmina, não é isso? E usar esta lâmina, esta carta para procurar conhecer o destino. Agora, para que eu vou fazer isso? Aí que vem o negócio das regras. Bom, eu vou fazer isso para quê? Para embrulhar o sujeito e levar a grana dele.
Por exemplo, você vai nas consultas, é 300 reais. Pai não sei o que lá, é outro número 5, número 4, 300 reais, 200 reais, 50 reais, ali o negócio é reais. Então o negócio é ganhar dinheiro. Então o objetivo dele é ganhar dinheiro. Mas não é realmente usar o tarô para ajudar a pessoa a ter um entendimento do seu destino e pelo livre-arbítrio dele escolher o seu destino. Mas tem gente que precisa ganhar a vida, precisa viver, precisa cobrar o tarô, não tem problema. Desde que ele não só use aquilo como uma ferramenta de dinheiro, né? Cada um que chega é um objeto para tirar dinheiro. Isso daí não é consciência, não é nada. Mas, se ele tiver um compromisso de realmente orientar aquela pessoa, de realmente mostrar o destino, o que está projetado para aquela pessoa, mas ele tem que comer, ele está gastando 1 hora lá, vai pegar 7, 8 pessoas, foi o dia inteiro, como é que é, né? Então não tem problema, é uma profissão. Tanto é que hoje em dia sortilégio não é mais contravenção penal, né? Então vocês podem colocar bilhetinho de mãe Zorai, mãe não sei o que lá, que não tem problema, né? Não é mais contravenção penal. E Albino Afonso, que é um deputado ligado ao nosso trabalho aqui, que realmente tirou essa lei como obsoleta. Bom, então, se por exemplo eu preciso ganhar dinheiro, então eu sou tarólogo, mas eu sou honesto, eu quero realmente entender, mostrar o destino para aquela pessoa, perfeito? Então, essa é a primeira regra. Ficou claro isso? A segunda regra, não adianta só mostrar. Qual é a certeza que eu tenho se aquilo que eu estou mostrando é verdade? Eu só vou ter certeza se eu tiver consciência. Se eu não tiver consciência, eu não posso ter certeza e falar, é isso daí mesmo, né? Pronto, é isso aí, né? É que nem tem uns que falam que resolve qualquer problema. Aí é fácil, né? Por exemplo, e é alto. Eu conheço muitos assim. Então você me dá 5 mil reais. É assim, é 4 mil, 5 mil, joia, né? Então você me dá 5 mil reais. Aí, olha, eu vou trabalhar com os orixás, eu vou fazer aquele trabalho, eu vou fazer de tudo. Se por acaso não der certo, eu te devolvo os 5 mil reais. Mas eu vou fazer de tudo. Mas sabe como é que é? Os orixás, tem que fazer a oferenda legal, né? Etc. Parte disso eu vou usar. 1.000 reais vai ser de vela. Pô, mas 1.000 reais? Uma vela assim grossa, assim, alta, vermelha, ela sai um vapor, tá? Então vai vender vela. Mas ele vai devolver 4 mil. Aí o que acontece? Pela lei da probabilidade, o que acontece? Qualquer problema. Tem problema que se resolve por si só, não tem? Então ele já ganhou 4 mil. 5 mil, né? Bem, não faz nada, o orixá não faz nada. Nem tem orixá. Não tem nada. Então o que acontece? Ganhei, não devolvo para ele. Agora o sujeito reclama, não consegui. Está aqui, ó. Devolvo honestamente. Tá certo? Quer dizer, isso o que é? Trambicagem. Então isso não é um processo de uso, que eu estou falando, isso é condenado. Isso já é uma prática de magia cinzenta, bem escurinha, né? Então não é negro, mas está indo para lá. Então veja, primeiro, eu posso receber, mas tenho que ser honesto. O meu compromisso é realmente fazer um confrontamento com o destino dela. Estou confrontando o destino, não tenho certeza, perfeito? Não tenho consciência. Então o que eu tenho que fazer? Falar para ele, olha, o que eu estou colocando é o que está mostrando aqui. No momento. Se você vier amanhã, pode ser diferente. Agora é isso aqui, é o que tem aqui. E isso que está aqui é apenas um referencial para você. Você pode mudar isso daqui. Você pode mudar. Se isso estiver no mental, isso eu sou sensitivo, eu sei. Se isso estiver no astral, isso eu sou sensitivo, eu sei. Ou seja, eu sei o que é premonição, pressentimento, precognição, né? Tudo isso daí eu sei. Então, você pode mudar. Então, o que você tem que fazer? Pegar o que eu estou mostrando para você e analisar. Se você quer isso ou se você não quer isso. Pega o que é ruim, transforma em bom. Pega o que é bom, alavanca para ser melhor ainda. Essa é a regra. Se eu fizer isso, eu não gero karma. Agora, se eu chego, pelo amor de Deus, olha o que o orixá mostrou. Nossa, tá aqui. Isso, você está feito, não é isso? O que acontece? A pessoa aceita o que eu estou falando. Então, quando eu determino, eu estou determinando, não é a carta que está mostrando, eu apenas estou analisando. Agora, quando eu falo, é isso daqui, o que acontece com ele? Duas possibilidades. Vamos supor que o que eu falei é verdade. Realmente vai acontecer, não é isso? Certo? Mas, como eu não falei para ele que ele pode mudar, ele vai aceitar aquilo como verdade e vai se estrumicar, porque ele poderia ter mudado e não vai mudar.
Falou, pô, se os orixás, se os deuses estão falando, se o tarô que é sagrado falou, eu estou ferrado, eu estou frito, eu estou perdido, né? E o que acontece? Ele não usa o livre-arbítrio para mudar isso. Então isso gera karma. Mesmo que seja verdade, notem bem, é uma verdade, eu estou gerando karma. Por quê? Porque eu falei uma verdade, mas não disse que ele podia mudar aquilo. Então o que acontece? Ele não vai mudar, aceita aquilo como imutável, não usa seu livre-arbítrio. Então o que eu fiz? Eu segurei o livre-arbítrio dele. E é o maior erro que a gente faz, que gera karma, é segurar o livre-arbítrio dos outros. Tem que ser respeitado sempre. Aí, vamos supor que seja mentira. Aí, o que eu vi é mentira. Eu falo, é isso daqui. Aí, o que o sujeito faz? Ele aceita como verdade uma mentira. Não ia acontecer, mas como ele acreditou no que eu falei, automaticamente ele vai fazer acontecer aquela mentira por autossugestão, por autoinfluência. Ele mesmo vai se induzir para acontecer aquilo. Então, veja, pode tirar sorte? Pode, desde que não façam isso. Ou seja, qual é o critério? Mostra. A minha sensibilidade, ou é 0, 10, 20, 30, 25,4, ou é 100. Sei lá o quanto quer. Bom, estou mostrando, é isso daqui, o destino é esse. Então, o que você deve fazer? Usar seu livre-arbítrio. Pega o que é ruim, alavanca, pega o que é bom. E sempre vai ter os dois. Se eu sou sensitivo, só vem coisa boa, está errado. Porque o tarô é polar. Se só vem coisa ruim, está errado. Se eu tiro sorte, e a mulher só fala coisa boa, né, que nem a gente conhece, né? O que acontece? Não está legal. Ela está te induzindo, ela está te escondendo coisa. Ela tem que mostrar coisa ruim também. Para quê? Para que você possa mudar. Se ela só fala coisa boa e não fala coisa ruim, você não usa teu livre-arbítrio na coisa ruim. Então o karma dela também é metade, mas também está complicado. Ficou claro isso para vocês? Então ninguém é contra tirar sorte. Por quê? Isso é uma vantagem. É uma maneira da gente entender outras realidades, de saber o futuro. E tudo que acontece fisicamente, antes de acontecer fisicamente, acontece no astral. Então, por exemplo, a pessoa já tem aquilo sedimentado que vai acontecer nos próximos dias. Se eu sou sensitivo, uma ferramenta de tarô me abre a sensibilidade, eu sou capaz de perceber isso e falar para ela. Eu já falei para vocês, aquela sensação que a gente tem, já estive nesse lugar, já falei com essa pessoa, já passei por essa situação, é porque já passou mesmo. No astral, antes, nos sonhos. E quando eu estou passando naquilo fisicamente, pelo fato de estar repetindo, vivenciando aquilo, me traz a lembrança do que eu já vivenciei. Então a gente tem essa sensação esquisita. E se a gente afinar nesse processo, vocês que usam do tarô, tudo isso, vão então sensibilizar maior e vão ter essa capacidade. Então veja, o que eu falei é válido para qualquer tipo de premonição. O que é premonição? É pré-monição, é sentir antes, não é isso? É perceber antes. Então, eu posso perceber astralmente algo ruim que está na pessoa, ou posso perceber mentalmente algo ruim que está nela. Então, tem pressentimentos astrais, pressentimentos mentais. Ou pré-cognição astral e pré-cognição mental. Tem pressentir e pré-cognição, não é isso? Então, pressentimento, pré-cognição, nós podemos mudar. Mas tem uma coisa que nós não podemos mudar. E que, infelizmente, o tarô traz. Ainda mais esse tarô aqui, que é essa intuição. Então, veja, o que vem do mundo astral não é polar. O que é polar é tudo que vem do mundo mental. Então, é positivo e negativo, pensamento bom, pensamento ruim, tudo que vem do astral, sentimento bom, sentimento ruim, tudo isso é polar. Tudo que vem do vital, mais energia, menos energia, mata, doença, saúde, não é? Vive, morre, é tudo polar. E o que é físico, tudo é polar também, né? Nós vemos um mundo polar, homem, mulher, dia, noite, cima e embaixo, tudo isso é. Então o que acontece? Tudo que vem de premonição, pressentimento do astral e do mental, eu posso mudar. Por quê? Porque eu tenho livre-arbítrio. Então, como eu tenho livre-arbítrio, eu posso mudar. E essa prática que eu falei para vocês é a prática do livre-arbítrio que vocês estão ensinando para a pessoa, e vocês também estão usando a prática do livre-arbítrio. Então ele pode mudar. Agora, o que vem do espiritual, mental abstrato, intuição e Atman, percepção crística, ninguém muda, não pode mudar. Ou seja, as profecias não vêm do mental, não vêm do astral, elas vêm do espiritual.
Elas vêm do mental abstrato, da intuição ou da percepção crística. E ninguém muda. Mas existem profecias boas e profecias ruins. Ou seja, algo que a gente capta pela intuição, que diz que vai acontecer e é ruim, vai acontecer e é ruim, ninguém muda. Ou seja, é isso, nós não temos acesso pelo livre-arbítrio, pela polaridade de mudar isso. A diferença do que vem do astral e do mental e do espiritual é essa. O que vem do espiritual vem coisa boa e vem coisa ruim. Então tudo que vem de coisa ruim eu não posso mudar, vai acontecer mesmo. E tudo que vem de coisa boa eu também não posso mudar, vai acontecer mesmo. Não existe a polaridade. Ele não se reveste de polaridade e aplica, que é o castigo dos deuses. Ninguém muda o castigo dos deuses, é exatamente isso. Então veja, aí que vem a encrenca para os tarólogos. O que eu estou percebendo? Está vindo do astral, está vindo do mental ou está vindo do espiritual? Se vem do espiritual, eu não posso mudar, concorda? Porque vem pelo mental abstrato, vem pela intuição, vem pela percepção crística. Se é algo ruim ou se é algo bom, eu não posso mudar. Então o que eu faço? Seja esperto. Por quê? A maior dádiva que eu tenho é o livre-arbítrio. Então usa sempre aquela técnica do livre-arbítrio, mesmo que não possa acontecer. Só que você fala para ele, tem coisas que você não reclama. Se você fizer de tudo e não conseguir mudar, é porque vem do plano espiritual. Aí não tem como. Aí vem do mental abstrato, que é um anjo que está mandando, vem do mental... vem do plano búdico, intuição, que é um semideus que está te mandando, ou vem do plano divino superior, que é um Deus que está te mandando. Então você não pode mudar. Então você tem que explicar isso. Eu sei que é cansativo, mas é a regra. Não é isso? Primeiro, pode mudar tudo. Depois, tem que dizer que determinadas coisas não podem ser mudadas. Mas você tem que fazer tudo para mudar. Agora, qual é a melhor prática então? Se você vê que a pessoa não tem consciência para entender isso, fala que ele sempre pode mudar. Não é uma mentira, é uma tentativa. A gente deve tentar. De repente a gente consegue mesmo. Certo? Ficou claro esse ponto? Agora, nós aqui da sociedade, eu nunca tirei carta. Nunca tirei carta, nunca fiz sorte. E a minha mãe era viciada em cigano. O que tinha de cigano na minha casa? Falei, desde que eu nasci, só tinha cigano em casa. Era uma ciganada desgraçada. E a mulher era a maior carola da igreja. Né? Depois chegava o padre, eu pisei na bola. O que você fez? Né? Traiu o seu marido? Não, pai, que é isso? Eu consultei uma cigana, não faz mais isso, reza 3 Padres Nossos, 3 Ave Maria. Mas o que ela repetiu isso? A vida toda, acho que rezou, não sei quantos tempos. Mas cigana era lá, direto. Cigana direto. Então, veja, e as ciganas olhavam para mim, falaram um monte de coisas, né? E ela, eu tinha a chance de tirar. Todo mundo, né? Deixei zero, não tirar. E o verdadeiro idiota, ele não tira sorte. As mulheres tiram, porque a mulher é curiosa. Todo mundo tira. Mas, a rigor, nós não tiramos sorte. Sabe por que nós não tiramos sorte? Por exemplo, no meu caso, por que eu não tiro sorte? Se eu tirar sorte, eu sou falso. No meu caso. Porque a gente propaga que a maior força que eu tenho é o livre-arbítrio, porque nós temos que determinar a nossa vida e fazer aquilo que a gente quer na nossa vida. Então eu que tenho que determinar a minha sorte, não ficar perguntando qual vai ser. Ou seja, à medida que nós praticamos o livre-arbítrio, eu não preciso tirar sorte, porque eu que determino o que quero. Porque quando que eu tiro sorte? Quando eu não pratico o livre-arbítrio. Então, se vocês quiserem realmente ter sucesso como tiradores de sorte, procurem pessoas que não pratiquem o livre-arbítrio. Você vai ter freguês o resto da vida. Agora, como nós praticamos o livre-arbítrio e achamos, não, estamos convictos de que a gente pode mudar, de que a gente pode fazer, de que a gente pode resolver, o que acontece? Não tira sorte. Por que eu vou tirar sorte? Tá? E se eu que tenho que determinar a sorte? Se eu estou apanhando é por quê? Se eu estou tomando, se eu estou só apanhando, tomando bordoada na vida, é porque eu estou fora de lei. Deus tem 2 maneiras de se comunicar na magia branca: pelo amor e pela dor. Se eu estou apanhando, se eu estou sofrendo, tem alguma coisa que eu estou fazendo errado. Todo sofrimento é consequência de um erro. Eu estou errando. Então eu tenho que mudar aquele negócio. Aí eu deixo de errar. Se eu estou bem na magia branca, então está tudo legal comigo.
Mas também, se eu estiver só bem, não é? Será que eu estou evoluindo? Então, quando a gente tem os fatores negativos, o negativo ajuda a gente a alavancar o positivo. Agora, se eu estou na magia negra, prejudicando os outros, naquela construção geral, é o contrário. Quanto mais coisa errada eu fizer, melhor eu estou. E quando eu faço uma coisa certa, eu entro bem. É o contrário. Na magia branca, quando eu faço uma coisa certa, eu estou bem. Quando eu faço uma coisa errada, eu apanho. Na magia negra, quando eu faço uma coisa errada, eu estou bem. É o contrário. Quando eu faço uma coisa certa, eu apanho. É o contrário. O que é? Você vai mudar de lado? Puf, né? Então o que acontece? Por isso que vocês veem pessoas sacanas, pessoas pilantras, pessoas que prejudicam os outros, pessoas terríveis, principalmente políticos corruptos, que nós estamos cheios, com saúde, bem, tranquilo, dá tudo certo, não é isso? A polícia não pega, porque não é para pegar mesmo. Senão, que deixa de fazer isso. Então, agora, o fato, esse é um ponto importante, o fato de eu estar sofrendo, ou o fato de eu estar bem, depende do quê? De como eu estou usando meu livre-arbítrio. Se eu estou indo para o lado da direita ou pelo lado da esquerda. Porque muita gente não entende. Caramba, aquele cara é tão ruim. Eu sou tão boazinha, eu comungo todo dia, vou na igreja, luto, ajudo todo mundo, dou passe, faço isso, ajudo o pobre, não sei o que lá. Eu sou mais pobre ainda, e eu só tomo bordoada e tal, né? E aquela siricata lá, nossa, aquela siricata, anda de Mercedes, já matou 3, já, é por isso que ela está bem. Agora, o que vale na evolução? É aquilo que você dá valor. O que você está dando valor? É para o bem ou para o mal? Se é para o mal, é outra magia, né? Entendeu? Então, veja. Aqui, então, você tem todo um jogo mágico. Magia branca pura não existe. A gente sempre fala. Porque tem que ter uma consciência máxima, uma consciência crística para fazer magia branca. E magia negra também não tem. Tem que ser o anticristo, tem que ter a consciência do anticristo para fazer a magia negra. O que tem? Mesclada. É tudo cinzenta. Só que tem cinzenta tendendo ao claro, né? Que tendendo ao branco, e tem cinzenta tendendo ao escuro. São tonalidades de cinza. Mas sempre que a gente faz, a gente tem uma tonalidade de magia branca e magia negra. Sempre tem. Porque eu tenho egoísmo, não é isso? Eu também não tenho egoísmo, tenho altruísmo. Então sempre tem. Agora o importante é ela ficar cada dia, usar omo, né? Para lavar, vai deixando mais branquinha cada vez mais. Bom, até aqui então a gente conseguiu chegar. Antes da gente entrar nessa outra parte, né, que a gente vai falar, então nós vamos fazer um intervalo para manter. Como a gente começou um pouquinho mais tarde, depois a gente dá continuidade depois. Então, para a gente não atrapalhar o horário, o ciclo, nós vamos fazer um intervalo. Só que eu queria dar uma explicação antes do intervalo, né? Vamos voltar para a segunda parte. Hoje então, agora nesta parte, nós vamos falar da estruturação do tarô, né? Porque o tarô ele tem uma estrutura. E para nós termos resultados melhores com o tarô, a gente precisaria saber exatamente qual é a estruturação dele, né? Então, o tarô, na realidade, ele é composto de 78 cartas, o tarô completo, o jogo completo, que envolve o individual e a humanidade, a alma humana e a alma mundi, que é a alma da própria humanidade. Então, nós temos 78 cartas. Estas 78 cartas são divididas em 56 cartas chamadas menores, ou arcanos menores, mistérios menores, que são mistérios individuais e particulares, né? E mistérios maiores, relacionados a 22 cartas, e são maiores porque envolvem a humanidade. Então, tudo que envolve o planeta Terra, tudo que envolve hierarquias, tudo que envolve a humanidade como um todo, não é? Acontecimentos no planeta, acontecimentos coletivos de raças, não é? De sub-raças, ramos raciais, guerras, catástrofes. Então, é o arcano maior. E tudo que envolve indivíduo, pessoa, arcano menor, né? E o arcano menor, vamos separar e explicar os dois. Arcano menor, ele é formado de 4 grupos. Por quê? Porque a Terra, ela está num compasso quaternário. Então, as 56 lâminas do tarô menor, elas se dividem em 4 grupos de 14 lâminas.
Então são 14, não é? 4 vezes, que dá 14 vezes 4 por 56. E estas 14 lâminas em 4 grupos, isso acontece por causa do compasso quaternário da própria Terra. Por quê? Porque nós temos 4 estações, não é? Nós temos 4 referenciais do polo, não é? Nós temos polo norte, polo sul, leste, oeste, não é? Nós temos os 4 pontos cardeais, nós temos os 4 elementos da alquimia, terra, água, fogo e ar. Nós temos 4 reinos da natureza, mineral, vegetal, animal, nominal. E nós temos 4 temperamentos humanos, que é aqui que é importante, não é? Dentro do tarô menor. Porque o tarólogo, quando entra em contato, não é, com aquele que está consultando, usando o tarô menor, automaticamente ele vai fazer um processo, né, de avaliação comportamental, de psicomental e, portanto, do temperamento daquela pessoa. Então, existem 4 temperamentos, aí os 4 temperamentos é o que mais está sedimentado dentro do próprio tarô menor. E o nosso mestre, a gente fala tanto de temperamento, não é? Inclusive, infelizmente, hoje às 14 horas nós temos 2 programas, né? 2,5 horas, muito interessantes, falando de comportamento humano com o Patinho Rafael, né? Realmente é muito interessante. Mas a gente fala tanto de comportamento, por quê? Porque é a chave do autoconhecimento, para nós nos conhecermos e conhecermos outras pessoas. E à medida que a gente sabe os detalhes de cada tipo humano, o sujeito chega, a gente já fala o que ele é. Não precisa nem... Só do jeito que ele entra, do jeito que ele senta, do jeito que ele se comporta, pelos traços do rosto, pela mão, apertando a mão dele, a gente não precisa nem ler carta, né? Já vai falando. Né? Então, realmente, é muito fácil. Só pegar na mão dele, a gente já sabe tudo. Né? Mas, independentemente disso, que a nossa observação permite entender, e a gente pode falar 1001 coisas, né? E que são reais, não tem nada de falso, né? Porque é uma análise da própria pessoa, uma análise por vários fatores, mas as cartas do tarô menor têm os 4 comportamentos humanos, né? Os temperamentos humanos. Então nós temos expressões de personalidades coléricas, né? Sanguíneas, fleumáticas, melancólicas, e isso está no jogo das 56 cartas. E à medida que eu entro na sabedoria do tarô, eu vou começando a ter a sabedoria dos comportamentos humanos e dos tipos humanos também. Tá? Então, nós temos 4, que é o regente da Terra. E 4 realmente é o número da Terra. A Terra é o 4º planeta, considerando que o Sol também é um planeta dentro do ocultismo. Tá? A gente sabe que é estrela, mas é um planeta porque é o corpo físico de um planetário. Então nós temos Sol, Mercúrio, Vênus, Terra. A Terra é o 4º. Então todo o jogo da Terra é um compasso quaternário. Assim, existem 4 jogos de compassos quaternários. Né? Daí as 56 lâminas se dividirem em 4 grupos de 14. E 4, na realidade, é a lâmina maior do tarô. Né? 4 no tarô maior, nós temos Júpiter, que é o imperador. Então a lâmina 4 representa o próprio rei do mundo, o próprio imperador, aquele que comanda o jogo evolutivo do compasso quaternário. Então se eu entrar, por exemplo, na consciência da lâmina 4, somente para vocês terem uma ideia, eu vou entrar na consciência de todo o compasso quaternário. Então eu vou entender todo o jogo quaternário dos tipos humanos, dos estados de matéria, sólido, líquido, plasmático e gasoso, os 4 estados de matéria, dos 4 reinos da natureza. Então veja que a coisa é muito ampla, é muito forte. Só a lâmina 4, que é o imperador do tarô. Porque a lâmina 4 representa Júpiter, é o próprio Júpiter, é uma lâmina de um planeta, que é Júpiter. E Júpiter representa o planetário Terra, a entidade espiritual que tem como corpo físico o próprio planeta Terra. Não é isso? Então, quem é o planetário Terra? É um espírito que comanda, uma inteligência que comanda todas as experiências no planeta Terra. Minerais, vegetais, animais, todas as guerras, todos os cataclismos, tudo que acontece vem dele. Então, quer reclamar? Não vai reclamar na Marta Suplicy, vai direto na origem. Então,
Por isso que esta consciência é chamada de Melquisedeque. E todo este tarô é Melquisedeque. Esse tarô inteiro é Melquisedeque. Esse tarô não existia antes, né? Com esse nome de Melquisedeque. Dava-se nome de tarô de Júpiter, tarô de Hermes, tarô desse, tarô daquele. Não, esse realmente é o tarô maior, tarô de Melquisedeque. Bom, então, esta consciência que comanda todas as experiências na Terra, que é Melquisedeque, representa então o próprio Rei do Mundo. Então, o que é o Rei do Mundo? É quem comanda as experiências da Terra. Por isso que Melquisedeque é conhecido como o Rei do Mundo. Perfeito? Então, este Rei do Mundo, ele acompanha todas as experiências no compasso quaternário. E dentro do tarô menor, são 4 jogos de 14 fatores. 4 vezes 14, 56. E nós temos 7 chakras, não é isso? Nós temos o chakra raiz no final da espinha, o chakra esplênico vindo na direção do umbigo 1 centímetro para cima, o chakra umbilical bem acima do umbigo, temos o chakra cardíaco, temos o laríngeo, o frontal e o coronal. O chakra raiz, ele liga e permite a percepção do físico, por isso que ele já está lá para baixo, né? Então ele pega toda a inteligência que está inserida no mundo físico. Então, tudo que existe de inteligência, e essa inteligência física é exatamente Kundalini, não é? Nós, então, entendemos fisicamente através do chakra raiz. E Kundalini está dormitando no chakra raiz. E através do acordar de Kundalini, que é a centelha que nós temos, essa inteligência dentro de nós, no chakra raiz, quando ela acorda, ela entra em sintonia com Kundalini, que está no núcleo da Terra, dentro da Terra, e nós então temos a inteligência formada. Para vocês entenderem isso é importante, porque quando vocês simplesmente meditarem sobre a lâmina 4, o que eu vou fazer pode acontecer. O que é? É realmente a gente entrar em contato com este número 4, com o processo quaternário, com as forças de Júpiter, as forças de Melquisedeque, e Kundalini e o chakra raiz também, porque está tudo interrelacionado. Então, tudo que existe, que nós entendemos, qualquer coisa que vocês conheçam, o que é? É Sol, é isso? Tudo isso daqui, antes de ser o que era Sol. Então, o que é a Terra? O que são os aviões? O que são os navios? O que são os seres humanos? Os prédios? Isso nada mais era do que matéria solar. E essa matéria solar, sendo, à medida que foi esfriando, formando o planeta Terra, permitiu, então, a formação disso tudo. Então, o conhecimento de tudo isso que existe já existia no Sol como essência. E à medida que isso foi sendo esfriado, então foi formando as experiências. E quem comanda essas experiências? Melquisedeque, que é a inteligência, que é o planetário Terra. Perfeito? Então, tudo que existe, por exemplo, já tinha sido inserido no contexto evolutivo. Por exemplo, se a gente pegar um avião, o que é um avião? Um avião, os materiais que são feitos daquele avião, aquela tecnologia, de onde que o homem tirou? Da própria natureza, né? Observando a natureza. Se a gente pegar um avião, nada mais é do que terra, nada mais é do que planta, não é isso? Nada mais é, o combustível dele, o que é? É carvão, que foi coberto pela terra, virou petróleo por decomposição, ali destilou do próprio vegetal, deu o quê? O querosene, né? Que ele queima, ou a gasolina de aviação. Então, tudo que a gente vê saiu da terra. Se a gente pegar um punhado de terra, um punhado de planta e olhar um avião, a gente fala, não tem nada a ver, não, saiu de lá. Então veja, o que é a inteligência de Melquisedeque, inteligência solar, é colocar toda essa possibilidade que pode acontecer, não é, dentro do contexto evolutivo. Então o homem tira esse conhecimento, o homem é um pensador que extrai o pensamento das coisas e aplica, não é isso? Então veja só, o pneu do avião saiu de onde? Saiu da borracha, a borracha saiu da árvore, não é isso? Então saiu do reino vegetal. O alumínio do avião saiu de onde? Da areia, não é isso? O vidro saiu de onde? Saiu da areia, né? Os vidros que tem lá. O plástico saiu de onde? Do vegetal, da resina, que depois, trabalhada, virou plástico. Então, veja, o que é inteligência solar? É isso.
é inserir um monte de conhecimento, um monte de possibilidade para a evolução. E o que é homem? É um pensador que vai quebrando a cabeça, raciocinando, para extrair esse conhecimento e fazer as coisas acontecerem. Mas já está tudo na natureza. E o que nós somos? Nós somos um punhado do quê? Terra, água, fogo e ar. E veja que não é bonito? Eu não digo que não é bonito, né? Tem coisa melhor. Mas eu digo, o ser humano é bonito, é uma fisiologia fantástica. De onde saiu isso? Da Terra. Então, o que é Melquisedeque? O que é inteligência solar? É isso, é essa inteligência que já está. E à medida que a Terra foi esfriando, ou seja, esse conhecimento foi sendo colocado. Por exemplo, o copo que a gente tem, o vidro que a gente usa, né? O cristal que a gente usa, o óculos aqui, ó. Onde estava isso? O conhecimento do óculos. Está na areia, está na terra, está no silício, está na areia. Você pega uma areia, é isso aqui, meu óculos. Você pega uma areia, é o vidro. Você pega uma areia, é o copo. Você pega uma terra, é o carro de vocês, aí é o ferro que você tem, não é? São as ligas que você usa. Então, veja, isso, para que fosse possível, inteligências já colocaram no contexto evolutivo. E tem muito mais coisa a colocar. Então, o que é Kundalini? Para vocês entenderem. Kundalini é isso. É essa inteligência já inserida na evolução, e que à medida que o homem vai extraindo, ele vai pondo em prática. Agora, se eu despertar o chakra raiz, Kundalini, eu sei o que pode, eu pego qualquer coisa, eu sei o que tem de inteligência dentro daquela coisa. As pessoas não têm ideia o que é Kundalini. Então imagina, por exemplo, um índio, numa época passada, despertava Kundalini assim, pegava um punhado de areia, ele via o vidro, ele via o avião, via tudo que é possível fazer do vidro, né? Fazer da própria areia. Ficou claro isso? Então, existem inteligências inseridas no reino vegetal, no reino mineral, no reino animal e no reino nominal. No reino animal, você não usa roupa, você não usa couro, não usa sapato. Então, toda a inteligência do uso do sapato já estava no animal. Não é isso? Você não usa feijoada. Não é gostoso uma feijoada? Então, veja só, até a inteligência de ser possível criar uma feijoada já estava lá. O homem depois foi captando esses conhecimentos. Né? Então, veja, Kundalini é isso. Existem duas forças, Forrati, que é a ideação, e Kundalini, que coloca essa ideação no contexto evolutivo. Então, nós temos dois Kundalinis. Um Kundalini que já está na natureza, ou seja, o que já está sedimentado, que o homem pode extrair de lá e fazer coisas fantásticas. Veja, na época da Atlântida, nós tínhamos uma tecnologia diferente. Nós não usávamos a mente, éramos burrinhos, muito pior do que agora. Mas nós tínhamos mestres junto com a gente. Tínhamos anjos usando corpos humanos iguais aos nossos, com a tecnologia angélica. Olha lá, sabe o que tem lá dentro, mas nós ainda precisamos tirar o conhecimento que tem nas coisas. Anjo não, já sabe, ele que pôs. E o anjo está aqui, junto com a gente. Então, naquela época, nós fizemos aparelhos voadores, vimanas, UFOs, né? Que são esses que aparecem agora. E veja, com tecnologia incrível. Tiramos, por exemplo, da Terra lá, materiais que hoje o homem desconhece. Como o uricálculo, e mais 31 materiais que o homem desconhece. Muito melhor do que o alumínio, muito mais leve. Né? Muito melhor do que o titânio que a gente tem aí, famoso. Né? Então, veja, os anjos tinham essa tecnologia e nós não pensávamos, né? Éramos burrinhos. A tecnologia era tão grande, a gente não entendia nada e entrava na deles, né? Como homens. Né? E os anjos que criaram tudo isso. Até que houve a destruição da Atlântida, acabou tudo. Aí então o que o homem teve que fazer? Raciocinar. Então, em termos mentais, nós somos muito mais evoluídos do que os Atlantes. Mas em termos de tecnologia, não, somos muito inferiores. Mas a tecnologia não era dos Atlantes, eram dos anjos que viviam junto com os Atlantes. Hoje os anjos seguem outra regra. Eles respeitam o homem que tem que fazer. Então eles não dão esse conhecimento para o homem. Qual é a maneira da gente adquirir esse conhecimento? Tarô. Entendeu? Então, através do tarô eu consigo entrar em sintonia com esse conhecimento. Então, o que é Kundalini? Kundalini é toda essa energia, né, todo esse conhecimento que já está inserido no contexto evolutivo e que o homem pode extrair e usar na evolução. Está aí, isso é Kundalini. Então, transforma um ser humano comum num gênio. Isso é Kundalini. Mas tem um Kundalini que ainda não está colocado na face da Terra, que vai ser colocado no futuro.
Qual que é? É a parte solar que ainda não esfriou. Se eu fizer um buraco na Terra, o que eu vou achar? Magma. O que é magma? É Sol. É a matéria solar que ainda não esfriou. Que de vez em quando o vulcão dá uma cuspidinha. De vez em quando chacoalha, tem um terremoto. É isso? Então, ali tem uma inteligência incrível no núcleo da Terra, que nós chamamos Kundalini, que é o magma da Terra. Então, espiritualmente falando, ali nós temos as consciências de Duarte, nós temos as consciências de Badaga, Duarte e Agartha. Então, o que é Agartha? Agartha vai projetar todo o futuro. Onde está a inteligência da Agartha? Nesse Kundalini que ainda vai criar muita coisa. Então, quando eu consigo entrar em sintonia com esta energia, com a inteligência que existe dentro da Terra, que o pessoal fala, esses eudiotas são tudo louco. Como é que tem inteligência dentro da Terra? Lógico, o Sol está lá. E a inteligência do Sol que conseguiu colocar na Terra é o que está esfriado já. O que ainda não esfriou, ainda vai ser colocado. Então, às vezes, um vulcão, quando está aquela ejaculação, é uma ejaculação de ensinamento que vem para o núcleo da humanidade. Entendeu? Então, veja, através desse processo, a gente consegue, então, se ligar fisicamente com o chakra raiz. Ficou claro? Aí eu tenho a consciência de tudo que é possível fazer da Terra. Depois, o chakra esplênico me permite entrar na consciência em tudo que é vital, etérico. Tudo que é da vida, tudo que tem vida, chakra esplênico. O chakra umbilical, tudo que é do astral. Sentidos, sentimentos, emoções, instintos, umbilical. O chakra cardíaco, tudo que é do mental. Então nós temos dois chakras físicos. O chakra raiz e o chakra esplênico. É o físico com vida. Então, tudo que é físico mineral, tudo que é físico vital, não é isso? Com vida, nós temos então esses dois chakras. O chakra umbilical, ele permite tudo que é do astral, tudo que é do animal, tudo que é da alma inferior, que é sentidos, sentimentos, emoções, instintos. O chakra cardíaco, tudo que é da mente, é mental, liga-se ao plano mental. Então, o chakra umbilical e o chakra cardíaco, eles compõem aquilo que a gente chama de alma. Perfeito? Alma, é a nossa alma. E o registro da nossa alma está no chakra cardíaco, porque é o quarto chakra. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então é o chakra que o homem tem que trabalhar pela mente, e é onde está o registro do quê? Do nosso karma, das nossas qualidades, das nossas virtudes, do nosso temperamento. Então tudo que a gente tem está aqui no chakra cardíaco. Tudo que a gente fez está no ponto bindu, que é o registro das experiências, na ponta do coração e associado a esse chakra. Agora, tudo que a gente é, o nosso karma, as qualidades, defeitos, estão no chakra cardíaco, que é o nosso registro. Então, onde está o nosso registro? Chakra cardíaco. O chakra laríngeo, mental abstrato, futuro. O chakra ágina, intuição, futuro. O coronal, no topo, percepção crística, futuro. Então, nós temos 4 chakras da personalidade. Raiz, esplênico, astral e mental. E os registros da evolução estão no 4º chakra, que é o jogo quaternário. Então, todo este processo, ele está, então, na forma de 14 skandhas e 14 nidanas. Nós temos, na realidade, 12 pétalas no chakra cardíaco, né? 12 pétalas. Chakra raiz 4, esplênico 6, o chakra umbilical 10 e o cardíaco 12. Aí vem 12 temperamentos humanos, porque nós temos, dos temperamentos humanos, nós temos 12 para isso. Nós temos os 4 básicos, não é? Que são o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático, são 4. Mas como nós estamos num compasso quaternário, tem 12 tipos humanos. Então, a gente tem normalmente um temperamento marcante, traços de 2 adjacentes e nada do oposto. Então, quem é colérico, ele tem sanguíneo e tem melancólico, não tem nada de fleumático. Quem é fleumático tem sanguíneo e melancólico, não tem nada de colérico. Perfeito? Nós temos que trabalhar os 4 temperamentos, mas a gente está com um temperamento mais marcante, normalmente. Então, existem, portanto, 3 tipos de temperamento para cada um deles. Então, tem um colérico que é praticamente colérico.
aquele que toma mamadeira de pólvora, já viram? Está sempre explodindo, dando bronca, bravo para burro. De vez em quando, muito raro ele dá risada, e muito raro ele fica triste. Agora, parado, nunca. Tá? Então esse é o colérico puro. Existe um outro tipo de colérico, que é o colérico sanguíneo. Ele é bem bravo, mas dá risada. Ele chuta os outros e depois vai contar piada. Então esse é o colérico sanguíneo. Ele é bravo, mas também vai, né, dar um jeitinho, vai atrás do que ele fez. Certo? E muito raramente ele fica melancólico. E nunca fleumático. Existe o terceiro tipo, que ele é bravo, mas dá bronca em todo mundo, e depois ele não aguenta nem com ele e começa a chorar, melancólico, triste. Então ele é um colérico melancólico. Mas predomina colérico. Mas também sempre está melancólico. Sanguíneo, de vez em quando ele dá risada, aquela risadinha amarela, assim, mas não. Fleumático, nunca. Então são 3 signos do fogo. Então nós temos aqui 3 tipos do fogo, certo? Depois, nós temos 3 tipos de sanguíneo. Então tem o sanguíneo puro, com muito pouquinho de colérico e muito pouquinho de fleumático. Já viram pessoa que só conta piada, só dá risada, parece um pouco? Já viram? E muito raramente ele fica bravo, e muito raramente ele fica parado. Agora, nunca fica triste, sabe? Está sempre de bem com a vida. Então esse é o tipo sanguíneo puro. Existe um outro que é sanguíneo colérico. Mas ele é mais sanguíneo, dá risada, de vez em quando ele fica bravo. É aquele que põe apelido em todo mundo. Quando põe apelido nele, ele briga. Então é o sanguíneo colérico. Mas predomina o sanguíneo. Nunca fica parado. Aliás, de vez em quando ele para, acaba o gás. Mas melancólico, nunca. Existe outro que é o sanguíneo fleumático. Ele está sempre dando risada e de repente acaba o gás e ele fica paradão. Né? Mas de vez em quando fica bravo, mas nunca fica melancólico. São 3 tipos do ar. Depois nós temos 3 tipos da água, que são os fleumáticos. Existe um que é fleumático puro. Raramente ele dá risada, é sanguíneo, e raramente ele fica triste. Já viram pessoa que você não sabe se está vivo ou se está morto? Já viram? O cara te olha assim, você fala, o que é isso? É isso, então é fleumático puro. Nunca fica colérico. Existe outro que é fleumático sanguíneo. Ele é parado, aí pega gás e começa a contar piada, né? Já viram? Então ele é gordinho, cheio de água, mas dá risada. Dificilmente fica triste e nunca fica bravo. Existe outro que é fleumático melancólico. Ele fica parado, aí fica tanto parado, começa a vir minhoca na cabeça e começa a chorar, fica triste, aborrecido, né? Mas ele fica mais parado do que com minhoca na cabeça. Ele de vez em quando dá risada e nunca fica bravo. Então, são 3 elementos da água. E tem 3 elementos da terra também, não é? Tem um que está sempre aborrecido, chorando, chateado, reclamando. Esses conhecem de volta, reclama, chora, está sempre de mal com a vida, gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? Para ele, tudo que ele cheira está cheirando ruim, comida cheira ruim, ele que está ruim, né? Então esse é o melancólico puro. Às vezes ele fica bravo quando você mexe com ele, e às vezes ele fica parado, nem ele se aguenta. Agora, nunca dá risada. Conhece gente? Então esse é o melancólico puro. Tem o melancólico colérico. Ele é bastante melancólico, mas também fica bravo. Então você vai falar, o que você tem? Sai parado, se mexe comigo, sabe? Mas fica parado de vez em quando, mas risada não dá. E tem o melancólico fleumático. Ele fica triste e acaba apagado lá, né? E fica bravo de vez em quando e dá risada nunca. Então são 12 tipos de pessoas, perfeito? 12 tipos de pessoas. E nós temos esses 12 registros de tudo isso no chakra cardíaco. Ou seja, cada pétala do chakra cardíaco permite uma expressão de personalidade, de uma dessas 12 personalidades. Então, nós temos os 12 signos do zodíaco, não é isso? Os 12 signos. Então veja, qual é a diferença de o que é um Sagitário? Eu posso falar do meu, que eu me conheço, né? Sagitário, ele é o que é? O Sagitário, ele é do elemento fogo e sanguíneo, é colérico sanguíneo. É colérico sanguíneo, Sagitário. É o Sagitário e o Sagiotário, né? O Sagitário é assim. O que é, por exemplo, por exemplo, Leão? Não é colérico.
quer conversa, né? O rei manda e vai fazer e fica quieto. O que é, por exemplo, Áries? Colérico sanguíneo. Ele é bravo, muito quieto, reservado, não é bravo. Melancólico. Então, desculpa, é colérico melancólico. Então, ele é bravo, mas é muito reservado e tal. Então, olha, aproveitando o embalo aqui, ó, eu tenho uma técnica, eu não trouxe muita aqui, né? Mas eu tenho uma técnica aqui, ó, que eu já mandei acho que umas 30 mil pelo correio. Mais Aquário, Libra e Gêmeos. Qual que é o mais sanguíneo? Aquário, tá? Aquário é o mais sanguíneo. Então, se a gente pegar Libra é sanguíneo colérico. Se a gente pegar Gêmeos, é sanguíneo fleumático. É fácil, uma mulher de Gêmeos, né, você faz o que você quiser, ela não sai, não perde a linha, não fica brava. Mas você pega uma de Libra, ela dá risada que sobe no pescoço. Ela gostou, já se identificou. Depois, nós temos três, né? Três fleumáticos da água. Quais são os três da água? Peixes, Câncer, Câncer, Peixes e Escorpião. Então, qual que vocês acham que é o mais ligado à água? Não. Então você tem Peixes, Câncer e Escorpião. É Escorpião. Até ele tem uma constelação para ele. O que é típico tem uma constelação para ele, né? Que define uma estação maior. Né? Então é Escorpião. Então, Escorpião, ele é o mais fleumático. O mais fleumático. Depois você tem o outro que seria fleumático sanguíneo, que é Câncer. Você tem o fleumático melancólico, que é Peixes. Às vezes até existe uma dualidade de Peixes com Câncer aqui. Mas, normalmente, e quais são, por último, os três da Terra? Qual que é o mais Terra? Touro. Touro, né? Touro. Então, Touro realmente é o mais terreno. Então, é o mais melancólico. Depois você tem mais dois. Quais que são? Qual? Capricórnio e Virgem, né? Então, Capricórnio e Virgem. Então, o mais que é da Terra mesmo, né? É Touro, né? Depois você tem Virgem, que é melancólico colérico, e você tem Capricórnio, que é melancólico fleumático. Você tem todos eles. Agora, isso é uma tendência, mas não quer dizer que é assim. Por quê? Porque depois nós temos também a hora que a pessoa nasce. Né? Aí tem a influência, presta atenção, esses 12 tipos, eles vão te dar tendências de dentro para fora. Não é isso? Ou seja, tendências de órgãos. Por exemplo, o meu órgão, né, que funciona bem aqui, qual que é? É coração e pulmão. Porque coração é o órgão central dos coléricos, pulmão, que é o ar, né, é o órgão central dos sanguíneos, o órgão central dos fleumáticos é rim, sistema urogenital, por causa da água, e o órgão central, né, dos melancólicos qual que é? Fígado. Para aguentar essa desgraça. Então, veja, aquilo que normalmente eu sou como temperamento dos meus registros, vão determinar as minhas tendências, as minhas virtudes, a minha saúde, a minha disposição, aquilo que eu tenho, né? Então nós temos 12 signos, 12 tendências que são esses processos. Mas, quando a gente entra na iniciação, quando a gente começa realmente a buscar um conhecimento transcendental, nós tendemos a formar 14 pétalas. Ou seja, o chakra cardíaco ele vai mudar para 14. Por quê? Porque na realidade vocês vão ver que existem 14 signos. Não existem 12. Existem 14. Mas no momento atual o que está mandando são 12. Mas mais para frente nós vamos ter 14. Então, dentro desse processo, nós vamos desenvolvendo mais duas pétalas, uma verde e uma vermelha. E vamos ficar com 14 pétalas. Ou seja, o que é essa pétala verde, essa pétala vermelha? À medida que eu começo a entrar em contato com o Kundalini, pesquisar isso, tentar entender tudo isso, eu desperto essa pétala que eu chamo de vermelho. A hora que eu começo a mexer com as inteligências cósmicas,
não é? Com as ideias, eu começo a despertar a pétala verde. Então meu chakra fica com 14 pétalas. E dentro de uma escola de iniciação, a gente já considera o discípulo com 14 pétalas, embora ele tenha 12. Porque automaticamente ele vai ter que ter, né? Se ele quiser se tornar um adepto, vai ter que ter 14 pétalas, mais cedo ou mais tarde elas vão aflorar. Então a gente já trabalha 14 pétalas. Aí vem 14 vezes 4 tipos de pessoas, não é isso? 14 vezes 4 temperamentos. 14 vezes 4 influências, 14 vezes grupo. Então nós temos um registro no coração de 14 vezes 4, 56. Então o que é o tarô menor? O tarô menor é o próprio jogo do chakra cardíaco. É o próprio jogo do chakra cardíaco. E do tarô menor, nós temos então quatro naipes. Não é isso? 4 naipes. Nós temos moeda, que é o tarô mesmo, é o símbolo do tarô menor, que corresponde ao ouro do baralho comum. Porque o baralho comum é um baralho, é o tarô menor estilizado para jogo de azar. Mas é a mesma coisa. Então eu posso usar o quê? O tarô menor, porque o tarô menor, para cada lâmina, ele já diz o que é. É muito fácil usar o tarô menor. Ele já diz o que quer. Então ele diz tristeza, perda, alegria, sofrimento e assim por diante. Então a gente já sabe tudo. Agora, o baralho não, porque são cartas. Então eu tenho que decorar, eu tenho que saber o que cada carta significa. Então o que eu faço? Se eu quero dar uma de bom, né, usar um baralho comum, eu tenho que saber o que é cada carta. Então eu tenho que saber que a carta 1 é isso, o tarô menor, a carta 2 é aquilo, ficou claro? Mas o tarô já diz o que é. Então é simplesmente comprar um de boa origem, boa qualidade, né? Esse Virte aí é um bom. Então começar a usar, simplesmente usar. Bom, então nós temos 4 naipes. Moeda, que é do tarô, que corresponde ao ouro. Gládio, que corresponde à espada. Taça, que corresponde a copas. E bastões, que corresponde a paus, né? no baralho comum. Então o baralho tem 56 cartas, não é isso? E o tarô menor tem 56 cartas. Estas cartas, elas vão de 1 a 10, né, no tarô menor. Ou melhor, ele começa de cima para baixo. Ele começa do senhor, da senhora, do soldado, do escravo, e depois vem 10, 9, 8, 7, 6, até chegar no 1. Então dá 14. E isso no baralho comum, o 1 não tem, é o As, que equivale ao A, né? A letra A, é o As. Depois nós temos até o 10, né? Depois nós temos Valete, Dama, Rei. E depois nós temos 2 cartas que representam a taça. Aí você já faz uma associação com a própria taça do Graal, conhecimento, ser perfeito. E também 2 cartas conhecidas como Joker, né? Ou como Coringa. E o Coringa representa o louco, né? Dentro do baralho. E o louco é aquele que tem um conhecimento maior. Então nós temos as 14 cartas também, aqui no baralho comum. É isso. Bom, em cima desse jogo, nós temos então uma divisão no chakra cardíaco em escandas e nidanas. Ou seja, nós temos 14 fatores negativos e 14 fatores positivos registrados no chakra cardíaco. Então o que a gente faz? Independentemente de ser homem, independente de ser mulher, nós trabalhamos estas 14 nidanas, fatores negativos, defeitos que a gente tem, para transformar as nidanas em escandas ou fatores positivos. E quais são essas 14 nidanas? Nós temos 7 e 7 no jogo sideral. A inércia. Então a inércia o que é? Ela tem um nome bonito, chama astenia. A preguiça, a famosa preguiça, é a inércia. Então é uma nidana. Porque o nosso objetivo é evoluir. Se a gente tem uma nidana, nós não evoluímos. E quem tem inércia, não evolui mais. Então tem que tirar a inércia fora. Então a inércia tem que cair fora da nossa vida. Qual que é a escanda correspondente à inércia? Não precisa nem falar, né? Atividade, não é? Essa disposição para o trabalho, está acordado para a vida. Depois, tentações. Tentação, todo mundo tem, não é isso? Principalmente quando aquilo que se apresenta vale a pena, né? Então todo mundo tem tentação, né? Mas existem tentações boas e tentações más, não é isso?
Não, tentação boa não é um rapaz bonito, né? Tentação má não é uma mulher, tentação boa não é uma mulher formosa, não é isso? É aquilo que vai trazer e agregado para nós. Então, o que é tentação, né? É um processo que entra na tua cabeça e fica te tentando, fica te perturbando. Pode ser bom e pode ser ruim. Mas aqui são as tentações ruins, não é isso? Lógico. Então, as más tentações. Mas as boas tentações são várias. Então, nós temos que transformar as más tentações em boas tentações. Aviltamento. O que é aviltamento? Né? Aviltar quer dizer baixar. Então, ele aviltou o preço, baixou o preço. Né? Isso seria bom, né? Mas tem um lado negativo. Aqui, como engana, significa baixeza, a pessoa ser baixa. Né? Baixa em sentimentos, né? De valores. Ou seja, sabe, aquelas pessoas inescrupulosas, assim. Então, sentimentos baixos. Certo? Depois, outra inércia são as dúvidas, incertezas. Tem pessoa que tem dúvida para tudo. Vocês conhecem pessoas assim? Não tem certeza para nada. Dúvida. Mas só dúvida. Caramba, pera, tem certeza de alguma coisa? Pelo menos que da dúvida que tem, né? Então, isso é manidana. Quanto mais eu trabalhar a dúvida, eu desperto o quê? A certeza, que é a qualidade. Depois tem atordoamento psíquico. Né? Principalmente aqueles que têm sogra espanhola. Aquela sogra que pega no pé. Né? Já viu? Então a pessoa fica... O que é isso? Atordoamento psíquico. Já viu uma mulher casada com melancólico, aposentado? Já deu comida com papagaio? Papagaio já comeu? O louro está com fome, você já deu comida? O papagaio já comeu, você já deu comida com o louro? Já deu? E o louro, quando vai comer? Você já deu comida com o louro? Essa pessoa... Então, ainda, a gente tem que aprender a não ter atordoamento, mas ter tranquilidade. Depois, são a falsa adoração, né? Que a gente tem falsa adoração. Então, por exemplo, vamos lá, chega Zezé de Camargo. Quer dizer, isso é manidana. Quer dizer, só porque ele tem uma voz bonita, eu vou adorar aquele homem lá, é isso? Roberto Carlos. Ou seja, esta é a midana das macacas de auditório. Né? Então, realmente, é uma falsa adoração. Porque a gente tem que valorizar as coisas. Né? Uma coisa tem valor. Tem coisa que não tem valor nenhum, é isso. Por exemplo, a Carla Pérez. Se eu fosse antropófago, né? Realmente vale a pena, né? Aquele vermelho ali, né? Mas eu não sou antropófago, né? Agora, ela tem a vida dela e a gente tem um mandamento que manda não cobiçar aquilo que não é da gente. Então, veja. Então, esta falsa, é muito amplo isso daí, a pessoa não entende, falsa adoração, a gente realmente tem isso daí, né? Coisas que não tem que ver. Depois, ingratidão, essa ingratidão é terrível, né? Dói, né? É uma ingratidão. Perversão, tem gente que é perversa, vocês conhecem gente assim, né? O sujeito está no chão e diz em cima, né? Cutuca na ferida, quer dizer, gente que é perversa, né? Ruim. Casca grossa, né? Tem os assassinos, que é uma outra midana. Mas assassino também é amplo, não é só matar uma pessoa com revólver, né? Tem gente que mata ideia, tem gente que mata a evolução de uma pessoa, mata a própria evolução. Tem pais que matam os seus filhos, não deixa o filho ser aquilo que ele é, não é isso? Então, existe um monte de maneira de assassinatos, né? Assassinato físico, vital, emocional, mental, então é tudo isso aí, é uma lidana. Então, qual é o contrário dela? É da vida. Aqui seria buscar ética, buscar esses princípios. Inimigos da evolução. Tem gente que são inimigos da evolução, vocês conhecem também? Tá cheio, né? Mas você fala em evoluir, o sujeito não, o negócio é outro. Ele só te bloqueia. Isso é uma lidana. Porque a evolução... ela liga-se a buscar ética, justiça, bem, moral, luz. E como é lidana, é negativa, ela te leva para o outro lado, então ela é inimiga da evolução. Tudo aquilo que atrapalha a evolução é lidana dentro de nós. E está cheio.
Por exemplo, dogma, medo está aqui dentro. Tem muita gente que não busca um conhecimento maior por medo. O que é isso? É exatamente o inimigo da evolução. Tem o inimigo da arte. O que quer dizer? Não quer dizer que ele vai jogar bomba, né, o ovo no cantor, né? Mas arte é beleza. Tem gente que é contra a beleza, é contra, vamos dizer, a harmonia. Então gera só desarmonia, gera só essas situações. Depois tem o falso diletantismo mental. É isso. O que é diletantismo mental? A gente aprende e não põe em prática, não é isso? Certo? Mas no final a gente sempre acaba colocando alguma coisa. Esse daí não põe nada mesmo. Realmente é o falso diletantismo mental. E o desânimo. Esse é terrível. Porque inércia, não é isso? É uma coisa, você não tem impulso para ir, né? Certo? Você não tem força para ir. É preguiça. Só na descida. Agora, o desânimo é você não quer saber de mais nada, sabe? É outra coisa, não é preguiça. Desânimo é uma coisa. E nós estamos passando uma época terrível, uma época de depressão, não é isso? Ou seja, a vida é estressante, o cansaço gera depressão, a depressão gera angústia e a depressão leva ao desânimo também. Então isso nós temos que trabalhar muito. Então essas são nidanas que nós temos no chakra cardíaco. Essas nidanas têm dois enfoques. Tem o enfoque mental e tem o enfoque emocional. Perfeito? Então nós temos nidanas, que nós temos o enfoque masculino ou solar, e nidanas, que nós temos o enfoque lunar. Assim, no jogo cardíaco, nós temos 56 fatores. 14 nidanas, 14 skandhas, que totaliza 28, quase voltadas ao homem. 14 nidanas, que nós chamamos negativos, e 14 skandhas positivas voltadas à mulher. Qual é a diferença? As nidanas são as mesmas, só que uma atua mais na parte emocional, a outra atua mais na parte mental. Essa é a diferença. É o campo de atuação dela. Agora, ambas atuam na alma inferior astral, sentidos, sentimentos, emoções, instintos, na alma superior mental. Então nós temos todo o jogo dos arcanos menores no cardíaco, voltados à mulher, voltados ao homem. Então, qual que é o número de julgamento da humanidade? 28. Tá? Então, qual é o julgamento 28? E a humanidade já foi julgada, tá? Em 1956, não é isso? Já foi julgada em 1956. Então, o padrão da humanidade já está definido. E nós temos um padrão já determinado. Não é isso? Como é que funciona? Nós temos aqui, ó, duas colunas. Uma coluna de skandhas e uma coluna de nidanas. Certo? Então, como é que funciona? Vai trocar fita. Vai trocar fita. Eu paro de falar.